Boa tarde. Nós iniciamos agora a nossa mesa. As 5 pessoas se sentam em 5 cadeiras dispostas uma ao lado da outra, centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha, que carrega 5 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é José Benedito Donadon Leal, um senhor branco de cabelos grisalhos curtos rente à cabeça. Ele traja calça caque, camiseta social de botões no tom salmão claro e por cima usa um colete aberto no tom azul marinho. Usa óculos retangulares de aro muito fino. A segunda pessoa sentada é Andréa Donadon, uma senhora branca de cabelos castanhos e lisos. Seu comprimento vai até as orelhas. Ela traja calça preta e uma camiseta de botões estampada nos tons laranja, marrom e bege areia. A terceira pessoa é Kátia Lemos, uma senhora branca de cabelos loiros e lisos, cujo comprimento lhe vai até um pouco depois do ombro. Ela traja calça preta e blusa preta e leva no pescoço um grande colar de pedras brancas, sendo a pedra maior a centralizada. A quarta pessoa é Vilma Cunha Duarte, uma mulher branca de cabelos castanhos lisos e curtos. Ela traja calça vermelha alaranjada, blusa cinza de gola rolê e, por cima, um casaco estampado nos tons preto, vermelho, vinho e amarelo. Usa brincos com pingente em tom vinho e batom nos lábios de mesmo tom. A quinta e última pessoa é Ceci Barbosa Campos, uma senhora branca de cabelos brancos ondulados e curtos. Ela traja calça preta e blusa azul cimento de mangas curtas e gola rolê. A Ceci Barbosa Campos. Então, eu vou passar a leitura do currículo de cada um, breve, viu, gente? Porque se fosse para a gente falar tudo que esse quarteto aqui produz e faz, né? Nós passaríamos a maior parte do tempo lendo o currículo deles. Receber o casal Andréa Donadon Leal e Benedito Donadon Leal e a escritora Ceci Campos, estou acertando, Ceci. É uma grande honra. Assim como a nossa poetisa maior, a Vilma Cunha Duarte. Abro nossos trabalhos falando da minha paixão intensa e muito grande pelas aldravias. E falar isso perto do casal que criou as aldravias, né, me emociona muito. Porque houve um tempo na minha vida, logo depois que eu perdi meu marido, eu não conseguia produzir mais. E a minha produção literária era diária, porque a semanal eu já tenho um compromisso no jornal. Mas a questão assim, poética, eu que gostava tanto e via tanto colorido nisso, não conseguia mais produzir. E depois que eu conheci a Aldravia, através desse casal aqui super especial, foi assim, uma enxurrada de sentimentos, e eu comecei a produzir todos os dias aldravias. Então, são aldravas, né, são vias de uma forma diferente de fazer poesia. Então, Andréa e Donadon, vocês não imaginam o tanto que foi importante essa nova forma de produzir poesia, né? Me ajudou assim, em todos os aspectos da minha vida. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. A Aldravias é uma revolução minimalista. Eu gostaria de estar lembrando aqui como vai ser a parte operacional da mesa, né? Nós vamos ter 50 minutos, sendo 13 para cada escritor, e no final nós vamos deixar para os nossos privilegiados convidados. Passo a apresentação dos escritores convidados, lendo o seu currículo muito minimizado. Começo pelo casal convidado, André e professor Donadon, e logo após apresento a nossa convidada, Ceci, e a nossa poetisa da casa, Vilma Cunha Duarte. Andréa Donadon, formada em letras, especialista em arte-terapia, mestre em literatura e doutoranda em educação. Autora de 17 livros, membro da Academia Marianense de Letras e da LACIB, Mariana, membro honorário da Academia Juiz Florana de Letras, da Academia Portuguesa Ex Libris, entre muitas outras. Recebeu o Prêmio Literário Nacional
Cidade de Manaus, medalha de bronze e prata da Inconfidência, Prêmio Murilo Mendes pelo conjunto da obra. Uma das criadoras da Aldravia. O nome de Andréia fala por si só. Tamanho é seu talento e pluralidade cultural, reconhecido nacional e internacionalmente. A artista plástica e escritora Andréia é inquieta e plural no seu fazer, lutando sempre por suas ideias e seus ideais, criou a Aldravia, sendo assim Mariana o QG do aldravismo. A Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas foi criada por Andréia, atual presidente de honra, e José Benedito Donadon Leal, que é o presidente. A sociedade hoje tem centenas de associados, dentre os quais eu e Vilma fazemos parte com muito orgulho e gratidão. Passo agora a apresentação do professor Donadon. José Benedito Donadon Leal, graduado em letras, mestre, doutor e pós-doutor em análise do discurso pela USP, professor emérito da Universidade Federal de Ouro Preto, tem 19 livros publicados, laureado com a Medalha de Labor Científico do Instituto Geográfico de Lisboa, presidente da Academia Marianense de Letras e membro da LACIP Mariana, correspondente da Academia Juiz Forana de Letras e Academia Portuguesa Ex Libris. Vilma Cunha Duarte, formada em Letras, Língua e Literatura, Inglês e Português e Brasileira, pós-graduada em Literatura e Língua Portuguesa, cursos e seminários no Brasil e exterior, escritora, contista, poetisa, repentista e muito mais outros atributos que a fizeram publicar diversos livros, inclusive livros virtuais. Com produção literária intensa, faz parte de diversas academias de letras nacionais e internacionais. Com intensa produção literária, artística e cultural, é reconhecida através de inúmeras comendas, honrarias e medalhas nacionais e internacionais. Desde 1984, publica semanalmente suas crônicas no jornal Correio de Araxá, no Jornal Interação e Jornal Clarim, em datas especiais. Atuante nas redes sociais, leva o seu talento literário além das fronteiras do nosso país. Ela é embaixadora universal da paz em Genebra, Suíça, cônsul dos poetas do mundo por Araxá, e Vilma é aberta ao novo e faz diferença com as aldravias e quintas. Araxá é mais Araxá com Vilma Cunha, e é mais poética com sua verve literária. Agora deixa ela falar. Agora eu vou apresentar a Cécia. Ceci Barbosa Campos, natural de Juiz de Fora, mestre em letras, professora aposentada da UFJF, é presidente da Academia Juiz Forana de Letras, secretária da Academia Grambre de Letras, diretora conselheira da AGERB, membro honorário da AGEB Minas Gerais, membro honorário da Abrames, conselheira do Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, tem 17 livros solo publicados, premiações em concursos literários da UEP, Rio de Janeiro, da AGEB e da AGEB Minas Gerais, e da AGEB CE e da LACIP, da ALA e muitas outras instituições. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo passando a palavra para a Andréia, para ela estar contando para nós a experiência dessa nova forma de fazer
poesia, como que surgiu e que a gente sabe que já passou as fronteiras do Brasil, né? Internacionalmente, também a Aldrabia faz o maior sucesso. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui na cidade de Araxá, terra de Dona Beija e de uma cultura tão pulsante como aqui. Aí eu sou da cidade de Mariana, eu nasci na cidade de Itabira, tive a oportunidade de ter um contato mínimo com Carlos Drummond de Andrade, na época em que eu estudava na pré-escola, e a partir desse momento tive um encantamento pela literatura, pela biblioteca e pelas artes plásticas. Meu pai sempre comprava livros em quadrinhos para a gente, para incentivar a leitura. Ele ficava na mineração, na antiga MIP, e comprava, quando ele estava no trecho, algumas revistinhas. E eram 5, eu tinha mais 4 irmãos, e ele era assim, não tinha muitos livros em casa. Então, a forma dele incentivar a leitura na família foi através das revistas em quadrinhos. E, a partir daí, eu comecei a escrever, a ler compulsivamente, pois eu sou apaixonada pela leitura, pela poesia, especialmente, mas sentia um pouco de dificuldade de criar o verso, né? Os alunos que estão começando na fase de alfabetização ou estão prosseguindo têm ainda uma certa dificuldade de concatenar as ideias, enfim, não tem muita intimidade com as palavras. Mas eu lia também dicionário para poder encaixar numa poesia e outra, e posteriormente fui para a cidade de Santa Bárbara, que fica a 70 quilômetros de Mariana, cursei letras, conheci os poetas do movimento de arte aldravista, eles publicavam poesia de uma forma intensa, porque Mariana é uma cidade referência para a literatura. Nós temos uma das primeiras publicações de epopeia através de Frei Santa Rita Durão, Alfonso de Guimarães, Severiano de Rezende, um poeta também simbolista, Alfonso de Guimarães Filho, e os poetas do movimento aldravista. Eu acho muito importante contar um pouco dessa história do nosso contato com a literatura, do nosso contato com a poesia, né? Porque ler a poesia do outro, ter contato com um poeta, com grupos de literatura, é muito importante para a gente ter também. Nós estávamos conversando com um poeta, Ferreira, e ele disse o seguinte: é sempre importante vocês saberem quais foram os poetas dos poetas, né? Os poetas que antecederam a pessoa que fala sobre poesia, né? Ou então que está escrevendo sobre poesia. Então, eu acho muito importante a gente falar desses contatos que nós tivemos com os poetas que são referência para o escritor, né? O Carlos Drummond de Andrade, Alfonso de Guimarães, né? Não um contato físico, mas um contato através de suas obras, e com os poetas do movimento de arte aldravista que se reuniram na cidade de Mariana para continuarem a criar um cenário genuinamente poético, pois tinham publicações dispersas, né? Um poeta publicava no jornal, no suplemento literário, que é o Gabriel Bicalho. O JB já era mais voltado para a universidade, mas tinha os fanzines da universidade, mas ficava muito na universidade. O J.S. Ferreira trabalhava na Vale, mas tinha também jornais, e ele publicava juntamente com o poeta Gabriel Bicalho, artistas plásticos na cidade de Mariana, que ainda cultuam o barroco, ou então o neobarroco nas suas pinturas, e eles conseguiram criar esse movimento, que é o movimento de arte aldravista, que é a palavra aldrava, que é aquele dispositivo, aquela campainha do século XVIII, em que nós
tocamos, né, as portas para que essas portas sejam abertas, para a gente divulgar a poesia, para a gente incentivar a literatura e, sobretudo, a leitura. No início, quem nomeou o aldravismo como literatura do sujeito foram o professor universitário, J.B. Donadon Leal, e mais o filósofo falecido, saudoso Lázaro Francisco, pois eles defendiam que a literatura é do sujeito, né? Pois é o sujeito que vai dar vida a uma obra. E também uma outra teoria que, inclusive, gerou uma certa polêmica, é que não existe escritor bom ou ruim. Isso, na época, deu muita polêmica, porque cada texto é destinado a um leitor específico, né? O adolescente que está em florescência com os seus... que está à flor da pele, né? Com todos os seus... eu acabei de esquecer a palavra, hormônios em ebulição, vai gostar de ler uma coisa mais relacionada a sentimento, a namoro, esses tipos de poesia. E uma pessoa com, assim, mais madura vai gostar de ler textos mais densos, textos mais bem trabalhados. Então, cada texto, cada produção é destinada a um tipo específico de leitor. E dessa forma eles continuaram com o Bastião, né, publicando esse jornal Aldrava, que nasceu no ano de 2000, na cidade de Mariana. Publicaram também um livro que chama Aldravismo, a Literatura do Sujeito, com diversos manifestos do J.B. Donadon Leal, mais algumas crônicas, poesias dos autores da região de Minas. E também de outros autores no Brasil. Esse jornal rodou durante 14 anos na cidade de Mariana. Depois nós paramos porque editávamos 1000 exemplares e distribuíamos de porta em porta, para justamente incentivar a leitura no ambiente familiar. A gente sabe qual que é a nossa realidade hoje, né, com a leitura que está cada vez mais sendo combalida, né, muito... enfim, nós temos poucos leitores. Quando a gente fala poucos leitores, a gente especifica bastante, exemplifica através das escolas. Eu e Donadon frequentamos escolas, ministramos oficinas de incentivo à leitura, e a literatura, a produção textual, a gente conhece bastante esse universo, né? E agora, com o boom das redes sociais, a gente sabe que o celular, infinitamente, é o que está às mãos das crianças de forma intensa. Não só crianças, porque a gente tem que ser realista, nós também estamos seduzidos pela rede social. Não tem como ir em contramão à nossa realidade, mas acho que a gente pode fazer muito, contribuir para que essas crianças saiam também da rede social e voltem a ler livros, a abrir os livros, a cheirar os livros e a ter contato com o universo mágico e intransponível da literatura e do livro. Depois que nós distribuímos esses livros, entramos definitivamente nas escolas, especialmente escolas que tinham um índice, um IDEB muito baixo. Professores com autoestima, né, baixa, alunos também, meninos no 5º ano que não sabiam ler ou mal sabiam ler e escrever. E nossa escola piloto foi uma escola da cidade de Mariana, uma escola estadual que estava, assim, não só as crianças com dificuldade para ler e escrever, os professores estressados, mas a escola também estava ruindo, né? Com instalação, com problemas de luz. Vamos falar assim do chão da sala de aula, do dia a dia, que não é essa maravilha que a gente vive, né? A gente sabe como que é. Então, nós entramos com um projeto que chama Haikai, a arte sintética do Haikai. São aqueles 3 versos, né, de 17 sílabas, que trabalha com quigos, com as estações do ano.
E criamos esse projeto justamente para levar uma poesia sintética, uma poesia minimalista, uma poesia que chamasse a atenção tanto dos professores, porque eles que são mediadores, né, dos alunos, são eles que vão passar esse encantamento da palavra, da poesia para os alunos. Se eles não forem encantados, não adianta, a poesia já está no beco sem saída, não adianta tentar, né, passar isso para os alunos. Nos reunimos com os professores, a convite dos professores, criamos esse projeto, um projeto multidisciplinar, em que professores de ciências, de matemática, de língua portuguesa trabalharam com o haikai. As crianças começaram a responder as provas em forma de haikai. Professor, eu posso responder essa pergunta de geografia através do haikai? A professora de ciências chegou a produzir também, chegou a mostrar para os alunos orvalho. Eu não sei o que é orvalho. Então, nós vamos colocar uma plantinha de manhãzinha no muro da escola e no outro dia vocês vão ver o que é o orvalho, o que é a bruma. E eles começaram a ser introduzidos nesse universo, não só das palavras, mas também desse fenômeno, né, da natureza. Foi um projeto que deu muito certo, nós conseguimos reformar a escola, mas nós percebemos que as formas poéticas vieram de fora. O que nós podemos apresentar para essa geração? Um minutinho só. Eu não aguento mais o suspense. Se você falar em Odravia, chegou. Não, tá chegando. Eu gosto de contar toda a trajetória, porque para não parecer que nós chegamos com a Odravia assim, né? Porque de uma você vez. é a mãe da Odravia, você que criou a palavra, está me dando um suspense muito bom, tá bom mesmo. Chega lá. Então, teve essa produção intensa com os haikais. E a gente estava indo em uma das nossas reuniões na MUMIG, na época que tu estava fazendo mestrado em estudos literários, o professor passando, né, por diversas formas de poesia, soneto, tanto contos como crônicas, romance, a trova, enfim, todas as formas poéticas. Nós ainda não temos uma forma genuinamente brasileira, que foi criada no Brasil. Conversei com os poetas do movimento de arte aldravista e vamos criar uma forma de poesia, mas uma forma que tenha a ver um pouco com essa linguagem fluida, com essa linguagem rápida, com essa linguagem veloz, em que desse assim, apenas um fragmento, né, desse milagre que é a vida, através das palavras. Eu, Gabriel, o J.S. Ferreira e o J.B. Donadon, eu falei, já que nós trabalhamos com aldrava, por que não colocarmos aldravia? Primeiro eu pensei em aldraveto. Ia ficar uma palavra muito feia, né? Uma palavra feia. Mas, não, vamos aldravia, que é o neologismo, que é uma palavra que não está dicionarizada. Vão acrescentar aldrava, de ferrolho, mais via, que é o caminho, né? Que é o caminho que te leva à poesia minimalista. No ano de 2010, no dia 17 de setembro de 2010. Vamos fazer uma forma de poesia mais voltada para o verso, né? Uma palavra em cada verso. Uma palavra puxando a outra palavra que vai dar sentido. 6 versos univocabulares. Por que 6 versos univocabulares? Nós temos aí provérbios, eu acho que vocês sabem, que tem uma duração assim, toda a eternidade, né? Por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. Galinha que acompanha pato, morre afogada. Puxa, esse é uma frase, vamos dizer assim, sintética. Mas se tem assim uma informação que dá para fazer até uma tese, por que a gente não criar essa poesia, descrever o universo em 6 cápsulas? Mas criamos com minúsculas, com letras minúsculas, para não confundir com frase, né? É uma forma de poesia
E dessa forma nós levamos essa forma de poesia, divulgamos na rede social, teve uma adesão, assim, a gente não esperava, né? Porque nós criamos o ABC das Aldravias, o passo a passo. Algumas escolas trabalharam de uma forma assim, ficaram muito interessadas. E posteriormente, enfim, ela foi para Portugal, para a França, para a Espanha. Nós temos diversos autores que produzem a Aldravia. E a Aldravia teve uma recepção muito boa em escolas, para alfabetização. Também ensino fundamental, ensino médio, por parte dos acadêmicos que aderiram também a essa forma de poesia, e em unidades prisionais especialmente. Né? Recentemente, nós fizemos um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, mas a Coordenadoria de Educação nos procurou, porque uma detenta da unidade prisional de Belo Horizonte, Estevão Pinto, descobriu um livro na biblioteca da unidade prisional de Aldravia. Leu toda a poesia, porque é uma poesia rápida, dá para você ler um livro de 200 páginas em pouco tempo. E puxa, né, através dessa leitura, puxa para um romance, para uma ficção. E ela começou a produzir. Né? A primeira Aldravia que ela produziu, hoje é dia de faxina mental, uma coisa dessa forma. E começou a colocar folhas, eles deram folha branca para ela, com canetinha, ela começou a colocar nas paredes da cela poesia, Aldravia. E algumas, acho que tinham 2 detentas, ressocializandas, que não eram alfabetizadas. E não queriam serem alfabetizadas. Não queriam, não quero, né? Aí começaram a perceber aquela parede toda desenhada, né? Com os desenhos que elas faziam, ilustrações. Começou também a entrar nesse universo de, hoje eu estou vendo uma bruma, eu queria que você escrevesse a poesia para mim. Pedia para a colega, colocava na parede. Aí começou a se interessar pela leitura, hoje está alfabetizada. Elas escreveram um livro de Aldravia, transformaram a unidade prisional, né? Então, foi levado para a coordenadoria, para os professores de alfabetização. Esse projeto, eles entraram em contato com a gente, porque foi uma ressocializanda, não uma educadora, e nós montamos um projeto para ser inserido durante 2 anos. E eu e Benedito fizemos a capacitação de praticamente todas as unidades prisionais do estado de Minas Gerais e das APACs. Para psicólogos, agentes prisionais, eles já estão aplicando essa forma de poesia através de projetos, né, direcionados a essa forma de poesia que nós criamos. Eu vou declamar, porque eu acho que meu tempo já está esgotado, né? Eu falo demais. Epifania do Belo, meu ipê amarelo. Além das estrelas, nada, meu pai. Jaz em mim, jasmim de Minas. Obrigada. Beleza, Andréia, muito obrigada, viu? Queria registrar aqui a presença do casal que está aqui nos assistindo, né? Dos amigos, professores Walter, Tianinha, do jornalista araxaense, nosso querido amigo. Muito obrigada pela presença. A Glaura, nossa confreira, né, da Academia Araxaense de Letras. E passo a palavra agora para uma das maiores autoridades nacionais que nós temos em literatura, que é o professor Donadon. Boa tarde. Inicialmente, agradecer, né, esse convite carinhoso, né, da Kátia e da Vilma, 2 amigas, né, poetas que compartilham nas suas produções lá com a gente de Mariana. Então, viemos para cá muito felizes, né, e agradecidos por isso.
prazer dividir essa mesa com Ceci, companheira também de primeiras horas da criação da nossa academia, né, de letras lá em Mariana, a Lacibe, a Vilma também, uma das inicial também da criação da Lacibe lá em Mariana, né? Claro, sempre um prazer estar aqui ao lado da Andréia, minha companheira aqui, né, de todas as horas. E um prazer, né, vir a Araxá, né, falar justamente sobre a Aldravíia, essa poesia que não, como a Andréia colocou, né, tem agradado, né, de forma intensa muita gente no Brasil e no exterior, né, o que nos engrandece, né, muito. A ideia inicial, né, que nós tínhamos, a Andréia falou do haikai, né, e eu, junto com o Gabriel Bicalho, nós trabalhávamos muito com o haikai. Eu levei o haikai para Mariana, porque eu sou paranaense, eu sou de Maringá, cresci entre japoneses. Ouvia haikai porque eu tinha um vizinho poeta, o Hiroshi, e o Hiroshi tinha lá livros de poesia escrito em japonês, eu não sei ler o hiragana até hoje, mas ele lia, traduzia e escrevia os próprios haikais. Então eu cresci, né, tendo aquela forma minimalista de poesia oriental como uma coisa bela na minha vida, e saí de Maringá para fazer o mestrado em Florianópolis, e lá conheci o Alcides Bus, que era professor da Federal de Santa Catarina, foi meu professor, e tinha lá na Federal de Santa Catarina um clube de haikaístas. Então, dessa sorte, produzi um livro. Também, pela sorte e pelo destino, o primeiro concurso após terminar o mestrado que apareceu numa universidade federal foi o da Universidade Federal de Ouro Preto. Passei, fiquei, né, me radiquei em Mariana, e logo em seguida resolvi publicar um livro de haikais. E tive a sorte de conhecer o Masao Ono. Então, por vários anos seguidos, ia a São Paulo, na editora Masao Ono, e passava horas conversando com o Masao, e aí, nessa ideia do haikai, e a ideia, né, da essência da poesia minimalista, realmente, né, tomou conta de mim, e eu tinha que levar isso adiante. Conhecendo o grupo, né, meus colegas poetas de Mariana, e eu sempre fui um acadêmico rebelde. Eu sou da linguística, mas todos os meus objetos de estudo foram literários. Meu mestrado foi com narrativas infantis, entoação nas narrativas infantis, e o doutorado com a produção, né, uma metodologia de correção de redações escolares, mas sempre com esse componente de permitir que o aluno pudesse também sair daquelas fórmulas, né, de poesia muito presa, que pudesse ousar nas figurações. E nessa rebeldia, eu me aproximei desse grupo de poetas que não pertenciam à universidade. E lá nesse encontro, então, pudemos fazer com que a poesia, e esse era um sonho, né, que em consonância com os poetas daquele grupo, que era fazer com que a poesia pudesse ser algo democrático, algo que pudesse pertencer a todos, e não a alguns eleitos da poesia. Assim como se falava muito, não, é preciso escolher a palavra poética. Por que a palavra poética? Qualquer palavra pode ser poética. Nós podemos ajustar qualquer palavra numa fórmula poética. Então, é essa luta que nós travamos
para que a poesia pudesse ser democratizada. E a ideia central é aproximar a poesia daquilo que, na origem, era a poesia, que é a função aquela, né, a função poética da linguagem lá da Escola Linguística de Praga. Então, a função poética da linguagem não é a função que produz a poesia, né, do seu sentido estrito, mas é aquilo que produz a identidade de cada falante, aquilo que o diferencia do outro, aquilo que o faz, né, ser identificado como um falante único, aquele ser que é capaz de criar figurações próprias, aquele que faz o outro rir, aquele que faz o outro chorar, falando naturalmente, sem a pretensão de fazer poesia no sentido clássico. Então, se isso é possível, nós podemos fazer com que cada ser humano possa encontrar dentro de si a sua fórmula de fazer poesia. Essa é uma maneira que nós buscávamos para fazer com que a poesia fosse algo simples, não aquela coisa complexa do concretismo, de buscar um ideograma, de juntar uma imagem, de fazer alguma coisa incompreensível, mas fazer com que a poesia seja algo absolutamente compreensível, ao alcance de todos os cidadãos. E essa busca nós realmente fizemos, e tivemos a felicidade de, logo no início dessa conversa, né, agregar ao grupo a Andréia. Ela não contou, mas a Andréia era minha aluna. Assim que ela se formou, ela se casou comigo. Tá? Aí, essa ideia de democratizar a poesia, né, fazia com que a gente buscasse esse caminho do minimalismo. Então, buscamos no haikai, mas o haikai tem tanto componente complexo de encontrar o kigo, que é uma ideia oriental que não nos cabe. O haikai ainda precisa, né, usar aquela coisa de contar as sílabas, de imaginar o que é, né, uma redondilha menor, o que é uma redondilha maior. Aí, a nossa poesia mais popular, a trova. A trova exige domínio de, né, metrificação. A pessoa tem que saber fazer as redondilhas, saber contar sílabas tônicas, saber fazer rimas, saber buscar a essência das coisas. É possível fazer coisa mais simples do que isso? Com o adendo que a Andréia já disse, que é possível encontrar alguma coisa que seja nossa, brasileira? A adaptação do externo, a adaptação do estrangeiro, nós temos em todas as áreas. A gente não tinha a ideia ainda formada e absoluta de que todas as nossas formas de poesia, inclusive a trova, inclusive o soneto, sim, a gente já sabia que era italiano, mas vejam o cordel, né? A coisa mais brasileira do que o cordel, a coisa mais brasileira do que a trova, daí a gente descobre e pesquisa, tanto o cordel quanto a trova já eram produzidas na Idade Média. Eles vieram para cá com os portugueses e nós os adaptamos. Agora chega de Brasil adaptar. Então, todas as nossas tecnologias são estrangeiras. As tecnologias, os smartphones, os automóveis, os aviões, né? A gente tem a Embraer, mas os componentes da Embraer, o motor é estrangeiro, as turbinas são estrangeiras, a solda é estrangeira. Então, nós temos um monte de componentes, as nossas adaptações. Agora, a forma de poesia, é possível fazer uma poesia nossa que seja simples, que esteja ao alcance de todos. E aí nós caímos num problema que era conceituar simplicidade. Nós não podíamos deixar aparecer que ser simples é ser mal feito,
É possível ser simples, produzindo uma coisa de primeira linha. E essa busca dessa simplicidade com nobreza que nós encontramos a forma da Aldravia. 6 palavras, 6 versos univocabulares, em que não se é produzir uma frase em pé, mas é para fazer um poema. Encontrar poeticidade a partir de uma informação simples. E a gente brinca, sempre nas nossas oficinas com a plateia. Então, temos aqui um artista multi-artístico, Mazinho, aqui na frente. A gente fala assim, a blusa do Mazinho é verde. E perguntamos, normalmente a gente dá oficina às crianças, perguntando, isso é poesia? Não, isso é uma informação comum, uma informação simples. É possível transformar essa informação comum em poesia? Sim. Então vamos tentar fazer uma figuração, 2. Aí a gente faz alguns exercícios de transformar uma informação simples numa informação poética. O verde da blusa de Mazinho é esperança. Isso já é poesia? Se não é ainda uma poesia bem elaborada, já é um caminho de poesia. Então é esse o exercício que nós propomos na criação da Aldravia. E a Aldravia tem alcançado, então, esse mundo de pessoas que conseguem descobrir que há um poeta dentro dela, há uma poesia dentro dela. Então, já estão nos mandando parar, então nós vamos lá, que é o seguinte. Infância, caleidoscópio da vida, imaginação difusa. Há mais um componente na Aldravia, que é não temos preconceito a nenhum tipo de palavra. A palavra elo é também palavra, e ela, num encadeamento poético, pode produzir imagens fabulosas. Livro aberto, leitura materna, história eterna. Luz fraca, comida pouca, divisão democrática. O que é democracia? Pergunte à mamãe. Então, é possível fazer brincadeiras, é possível dar informações complexas, é possível desvendar o mundo através da Aldravia, que são essas 6 palavras, que nascidas em Mariana já tomam conta de muitos lugares do mundo. Depois a gente fala mais, Kátia? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu gostaria que a Ceci falasse um pouco para a gente sobre a sua experiência com o Braille. Eu tive a sorte de começar a frequentar a Mariana em 2010, quando a Alacib ainda nem tinha o nome de Alacib. E foi lá que eu comecei, então, mais no segundo semestre, a ouvir falar em Aldravia. Fiquei profundamente interessada com essa perspectiva de se fazer uma poesia simplesmente com 6 palavras. E nunca esqueci as palavras do Donadon, dizendo que não é possível deixar um aluno ou um adolescente ter medo de poesia. Então, a Aldravia seria um caminho para sensibilizar a criança ou adolescente, conduzindo-o para a poesia e tendo aceitação para esse elemento da literatura. E foi isso que, quando eu passei a tomar mais conta, em 2013, eu já publiquei um livro de Aldravias, o Crepusculares, que foi lindamente enriquecido pelo prefácio do Donadon. Depois, em 2014, o livro de Aldravias Infantis, Animais Encantados na Poesia, lindamente ilustrado pela Andréia. Então, são, assim, 2 grandes glórias, às quais eu acrescento, dentro da minha vida literária, mais glórias interessantes que sempre ligadas às Aldravias.
porque depois, em 2018, eu tive o 2º lugar no concurso de literatura com o livro Redoma de Aldravias, o concurso de literatura da União Brasileira de Escritores. E outra coisa que muito me satisfaz, me dá uma grande satisfação, é o fato de eu ter conseguido fazer o primeiro livro de Aldravias com transcrição em braille. Eu, mais ou menos na década de 80, 1980, eu tive uma experiência trabalhando na Associação dos Cegos, como professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Naquele tempo ainda não se falava em inclusão, em colocar os cegos estudando em colégios comuns, como hoje em dia. Naquele tempo, a Associação dos Cegos de Juiz de Fora instituiu um curso de 5ª a 8ª série em convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, e precisaram de professores de inglês. A minha formação foi sempre no curso de letras em inglês, e eu passei a minha vida dando aula de literaturas de língua inglesa. Depois de 2011, que eu passei a trabalhar, a desenvolver mais os meus trabalhos com ficção, com poesia, com literatura afro-brasileira, etc. Mas foi uma experiência extremamente valiosa, essa que eu tive, com cerca de 10 alunos na Associação dos Cegos. Assim, eu aprendi algumas coisas das quais, às vezes, a gente passa a vida sem saber. Como ajudar um cego a atravessar a rua, a maneira de pegar no braço do cego, de conduzi-la. Então, certos procedimentos que nós fomos desenvolvendo com encontros semanais. E essa questão, essa preocupação com o deficiente visual, então, ficou muito visível. Quando eu tive esse contato com a Aldravia, eu senti que poderia ser um caminho para levá-los a ter sensibilidade com a poesia, mesmo sem ter condições de escrever. Então, fomos fazendo oralmente Aldravias em reuniões semanais, oralmente, sempre a partir de um assunto que fosse suscitado primeiro, e depois eu consegui publicar o primeiro livro de Aldravias com transcrição em braille, que eu fiz uma edição para doação, foi distribuído a várias entidades que têm bibliotecas em braille. Então, em termos de deficientes visuais, é isso. Em outra ocasião, eu teria muito a falar sobre adolescentes que em situação de vulnerabilidade. Fica para outra ocasião. Muito obrigada, vocês. Agora, a poetisa, escritora Vilma vai falar a sua experiência com as Aldravias. Minha experiência com a Aldravia é simplesmente um caso de amor à primeira vista. Quando eu caí de frente com esses heróis de Mariana, que fizeram esse movimento fantástico, que é a nossa Inconfidência Mineira Literária, porque nossa poesia é tipicamente, genuinamente brasileira. Eu falei, eu estou nessa. E desde essa época, já há vários anos já participei das 10 antologias de Aldravias, porque aldraviar é assim. Nasci flor, madurei esperança, morri poesia. Os amantes nervosos, o retrato alcoviteiro espiava amantes nervosos. Pari minhas dores, gerei e pari em poesia. Eu sou extremamente cativa de Aldravia, porque é uma expressão poética pequenininha, petitinha, igual a gente fala em Minas Gerais, e pode extravasar um sentimento, porque a poesia nunca precisou de espaço demais. A poesia precisa de sentimentos. E isso é que eu tenho tanto,
que fui fazer um exame de coração, não estou até muito bem de saúde. O doutor falou assim: o seu coração é maior do lado direito. Eu disse: não tem importância nenhuma, porque o sentimento que eu tenho pelas pessoas, pelo mundo, pela poesia, não caberia num coração comum. Então, continuo falando. Outra vez, eu gosto dessa. Nasci flor, madurei esperança, morri poesia. Sou fã de carteirinha da Aldrabia e tenho o maior prazer do mundo de estar aqui hoje com a mãe da Aldrabia, que ela que escreveu, ela que criou essa palavra, com o grande professor JB, e eles são um orgulho de Minas Gerais, do Brasil e internacionalmente, porque nossa Aldrabia tem pernas de gigante, igual a internet. Estamos no mundo inteiro. E agradecemos cada um que esteve aqui. Porque se a plateia não é tanta, é igual a Aldrabia. A Aldrabia precisa de sentimento. E sentimento nós temos demais para agradecer todos e cada um. Eu gostaria de estar convidando todos para o lançamento do livro da Andréia, Diário de uma Artista no Pensionato. É às 18 horas. É agora, então, no espaço da livraria. Agradeço imensamente a presença de cada um. Essa tarde foi memorável, com a presença desses queridos amigos. E uma boa tarde para vocês e muita literatura.